Você já imaginou ser rejeitado por aqueles que deveriam te amar incondicionalmente? E se, anos depois, você tivesse a chance de provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua aparência ou limitações, mas em seu coração? Essa é a história de Gabriel, um menino com síndrome de Down, deixado para trás por uma família rica e obcecada por status. Após 2 décadas de superação e desafios, ele retorna não com vingança, mas com uma lição que mudaria para sempre suas vidas. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa emocionante, cheia de reviravoltas, lágrimas e esperança. Esta história vai aquecer seu coração e te deixar refletindo sobre o que realmente importa na vida. Gabriel nasceu em um hospital luxuoso, cercado por médicos experientes e paredes impecavelmente brancas. O primeiro choro ecoou como uma prece em busca de acolhimento, mas foi recebido com olhares pesados. O diagnóstico caiu como uma sentença: Síndrome de Down. Cláudio e Isabel, ricos e influentes, se entreolharam em silêncio. A mãe deixou uma lágrima escorrer, mas o pai virou o rosto, como se quisesse apagar aquele momento. O silêncio na sala era tão denso que parecia anunciar algo terrível por vir. Cláudio sempre foi obcecado por poder e aparências. Para ele, tudo deveria ser perfeito: a esposa, os negócios e, principalmente, os herdeiros. Isabel, pressionada a manter a imagem de família exemplar, cedeu ao medo de julgamentos. Vamos encontrar um lugar para ele, disse Cláudio, como se Gabriel fosse um problema a ser resolvido. Naquela noite chuvosa, o bebê foi deixado na porta de um orfanato, envolto apenas por um cobertor caro com as iniciais de sua família. Mal sabiam eles que aquele cobertor seria a única pista que ligaria Gabriel ao seu passado. No orfanato, Gabriel foi recebido por Dona Marina, uma mulher simples que se tornou sua única família. Ela enxergava nele algo especial, mas sabia que o mundo lá fora não seria gentil. Nos corredores estreitos do abrigo, ele cresceu ouvindo cochichos sobre sua aparência e sorrisos que não disfarçavam o desprezo. Cada aniversário chegava como um lembrete cruel de que seus pais nunca voltaram. Mesmo assim, Gabriel guardava o cobertor bordado, esperando um dia entender por que foi deixado para trás. Mas ele jamais imaginou o que aquele bordado significaria anos depois. Apesar das dificuldades, Gabriel sonhava. Nas noites estreladas, sentava-se na janela do orfanato e fazia promessas ao céu. Um dia eles vão se arrepender. Ele queria ser visto, ser amado. Dona Marina acreditava nele e dizia que o destino sempre guarda surpresas. Mas Gabriel temia que o destino fosse apenas mais uma palavra vazia. Até o dia em que a vida decidiu testar sua força de maneiras que ele nunca previu. Quando completou 20 anos, Gabriel conseguiu um emprego simples como auxiliar em uma grande empresa. O que ele não sabia era que aquela empresa pertencia a Cláudio Almeida, o homem que o rejeitou no passado. Sem perceber, Gabriel estava prestes a reencontrar seu pai e entrar em uma batalha emocional que mudaria suas vidas para sempre. Só que desta vez, Gabriel não seria o único surpreendido. O peso da descoberta começou a consumir Gabriel. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas a imagem de Cláudio não saía de sua mente. Cada detalhe de seu rosto parecia ecoar em suas memórias, como se o tempo estivesse brincando com ele. Nos corredores da empresa, Gabriel passou a evitar os olhares, mas sentia que estava sendo observado. O medo crescia, misturado com uma vontade incontrolável de exigir respostas. Mas será que estava pronto para enfrentar a verdade? Durante uma pausa no horário de almoço, Gabriel pegou o cobertor bordado em sua mochila e o segurou com força. Ele sentiu as letras bordadas roçarem em seus dedos. Um toque que trazia conforto e dor ao mesmo tempo. Foi quando um colega se aproximou e, sem pedir licença, pegou o tecido. "O que é isso? Parece algo bem caro."
Gabriel tentou recuperar o cobertor, mas as risadas começaram. Olha só, o menino diferente com um paninho de bebê. As palavras ecoaram pela sala como facas invisíveis, mas Gabriel manteve a cabeça erguida. No fundo, ele sabia que aquele pedaço de pano guardava respostas que ninguém ali poderia imaginar. A humilhação pública abalou Gabriel mais do que ele esperava. Ele voltou ao trabalho com os olhos marejados, sentindo-se pequeno em um mundo que não o enxergava como igual. Mas a dor se transformou em determinação. Ele decidiu que não iria desistir até descobrir a verdade. Enquanto organizava documentos em uma gaveta antiga, encontrou um envelope amarelado com as iniciais de sua família. Suas mãos tremeram ao abri-lo. E o que viu dentro foi o suficiente para mudar tudo. O envelope continha uma certidão de nascimento, a dele. Gabriel mal conseguia respirar. O nome dos pais estava lá: Cláudio e Isabel Almeida. Suas suspeitas se confirmaram em um instante doloroso e libertador. Ele leu o documento repetidas vezes, como se tentasse encontrar um erro, mas não havia engano. Ele era de fato o filho rejeitado. A questão agora era: o que faria com essa verdade? Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. O medo de confrontar seus pais biológicos se misturava à raiva e à tristeza. Dona Marina percebeu seu estado e tentou confortá-lo, mas ele não conseguia explicar o peso que carregava. "E se eles ainda me rejeitarem?" perguntou, com lágrimas nos olhos. Marina segurou suas mãos e disse: "Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce na dor." Suas palavras o acalmaram momentaneamente, mas não apagaram o fogo que crescia dentro dele. No dia seguinte, Gabriel voltou ao trabalho decidido a confrontar Cláudio. Mas, ao entrar na sala do presidente, encontrou Isabel no lugar dele. Ela folheava papéis e não percebeu sua presença de imediato. Quando levantou os olhos e o viu, congelou. Gabriel sentiu o coração acelerar. Seria aquele o momento em que ela reconheceria quem ele era? Isabel tentou manter a compostura, mas Gabriel percebeu o tremor em suas mãos. Ele se aproximou devagar, segurando o cobertor bordado. "Isso pertence a vocês?" perguntou, sua voz quebrando no final. Isabel ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Antes que pudesse responder, Cláudio entrou na sala. Os olhos dele foram direto para o cobertor e a cor sumiu de seu rosto. Era impossível continuar negando. Mas o que eles fariam agora? O silêncio na sala era insuportável. Gabriel sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas se manteve firme. Ele queria respostas. Queria saber por que foi abandonado. Mas o que ele ouviu em seguida fez seu mundo desmoronar. Cláudio olhou diretamente para Gabriel, mas foi Isabel quem deu o primeiro passo. "Você não entende", disse ela com a voz embargada, mas Gabriel interrompeu. "Eu entendo sim, vocês me deixaram." O tom firme pegou os dois de surpresa. Isabel começou a chorar, enquanto Cláudio permanecia em silêncio. Mas por que ele ainda não disse nada? Cláudio finalmente falou e sua voz soou fria. "Fizemos o que era melhor para todos." Gabriel sentiu o peito apertar. Melhor para quem? Ele exigiu uma explicação, mas Cláudio desviou o olhar. Isabel tentou se aproximar, mas Gabriel recuou. "Se era o melhor, por que eu passei 20 anos esperando por vocês?" A pergunta ficou no ar como uma ferida aberta. Isabel caiu de joelhos, pedindo perdão. Ela explicou que havia lutado contra a decisão, mas não conseguiu enfrentar a pressão de Cláudio. "Eu nunca deixei de pensar em você", disse ela soluçando. Mas Gabriel não conseguia esquecer os anos de abandono. Como perdoar algo tão cruel? Cláudio, por outro lado, manteve-se rígido. "Você precisa aceitar que nós fizemos o que era necessário." As palavras cortaram Gabriel como navalhas. Ele percebeu que o pai ainda estava mais preocupado com a reputação do que com a verdade. Mas havia algo mais naquelas palavras, algo que ele não estava contando. O que Cláudio estava escondendo?
Sentindo o peso do momento, Gabriel saiu da sala sem dizer mais nada. Ele precisava de espaço para respirar. Mas enquanto caminhava pelo corredor, ouviu Cláudio dizendo: "Ele não pode descobrir o resto." Gabriel parou no meio do caminho, sentindo um nó na garganta. O resto? Que segredos ainda estavam enterrados naquela família? Mais tarde, Gabriel voltou para casa e se trancou no quarto. Ele segurou o cobertor bordado como se fosse seu escudo. As palavras de Cláudio ecoavam em sua mente. Havia mais coisas a serem reveladas, e ele estava determinado a descobrir cada uma delas. Gabriel acordou naquela manhã com o peito pesado e os olhos inchados. A descoberta sobre seus pais biológicos ainda latejava em sua mente, mas ele sabia que não podia deixar que a dor o destruísse. Levantou-se, olhou para o cobertor bordado e o apertou contra o peito. "Se eles não puderam me aceitar, eu vou mostrar que sou maior que isso." Determinado, decidiu continuar no trabalho, mesmo sentindo que enfrentaria ainda mais olhares e julgamentos. Mas no fundo, uma nova chama de coragem começava a acender. Chegando à empresa, Gabriel percebeu que as fofocas haviam se espalhado. Os cochichos agora vinham acompanhados de olhares curiosos e piedosos. Ele se esforçava para ignorá-los, mas cada palavra parecia ecoar em sua mente. O filho rejeitado. As palavras feriam, mas também fortaleciam sua vontade de seguir em frente. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse mudar como seria lembrado. E essa decisão seria o primeiro passo para sua transformação. Durante o expediente, Gabriel começou a se destacar pelo esforço e pela dedicação. Mesmo diante das humilhações, ele cumpria cada tarefa com perfeição. Aos poucos, alguns colegas começaram a perceber sua competência. "Esse cara é diferente, de um jeito bom." Essas palavras alimentaram sua esperança. Pela primeira vez, ele sentiu que estava conquistando algo por mérito próprio. Mas a verdadeira aprovação ainda parecia distante. No fim do dia, Gabriel foi chamado ao escritório de Cláudio. Com o coração disparado, ele entrou na sala e encontrou o pai com uma expressão indecifrável. Cláudio o encarou por um momento antes de dizer: "Eu te observei hoje. Você me surpreendeu." Gabriel ficou sem palavras. Era a primeira vez que recebia algo próximo a um elogio daquele homem. Mas será que aquilo significava algo mais? Apesar das palavras de Cláudio, Gabriel sentia que ainda havia desconfiança no olhar dele. Isabel, por outro lado, continuava tentando se aproximar. Ela o esperava na saída e o convidou para um café. Gabriel hesitou, mas decidiu aceitar. Durante a conversa, Isabel abriu o coração, revelando as noites em que chorou por ele e os anos em que se sentiu culpada. "Eu sempre quis voltar, mas não tive coragem." Suas lágrimas eram sinceras, mas Gabriel não sabia se estava pronto para perdoá-la. Como confiar em alguém que o deixou para trás? Enquanto tentava processar tudo, Gabriel encontrou apoio em Dona Marina. Ela o lembrou de sua força e da capacidade de amar, apesar das cicatrizes. Perdoar não é esquecer, é se libertar. Essas palavras mexeram com Gabriel, que começou a pensar que talvez pudesse transformar sua dor em algo maior. Mas o caminho para o perdão ainda parecia longo e tortuoso, e ele sabia que novos desafios estavam por vir. No trabalho, Gabriel começou a se destacar ainda mais, conquistando o respeito de colegas e superiores. No entanto, Cláudio continuava frio, como se estivesse esperando Gabriel falhar. Isso só aumentou a determinação dele em provar seu valor. "Eu não preciso do reconhecimento dele. Eu sei quem eu sou." Mesmo assim, uma parte de Gabriel ainda ansiava pela aprovação do pai. Mas e se ela nunca viesse? Um dia, enquanto organizava arquivos antigos, Gabriel encontrou uma foto antiga de Cláudio segurando um bebê. O coração dele disparou ao perceber que o cobertor na imagem era o mesmo que ele guardava até hoje. Era a prova definitiva de sua origem,
mas ao virar a foto, encontrou uma dedicatória: para o meu filho, com amor eterno. Gabriel sentiu o chão sumir. Se o amor era eterno, por que ele foi deixado? Gabriel decidiu que precisava confrontar Cláudio mais uma vez. Com a foto em mãos, entrou na sala do presidente sem pedir permissão. Colocou a imagem sobre a mesa e perguntou: se você me amava tanto, por que me deixou? Cláudio ficou imóvel, incapaz de responder. Mas Gabriel precisava de respostas, e não sairia dali sem elas. Cláudio respirou fundo e começou a falar, mas as palavras saíram com dificuldade. Eu tinha medo. Medo de não saber lidar, de falhar como pai. Gabriel sentiu a raiva e a dor retornarem, mas também percebeu algo diferente no tom do pai. Talvez pela primeira vez, arrependimento. Mas será que palavras seriam suficientes para curar 20 anos de abandono? Antes de sair da sala, Gabriel olhou para o pai e disse: eu não sou mais aquela criança que você deixou. Suas palavras ecoaram no ambiente, deixando Cláudio pensativo. No entanto, Gabriel sabia que o caminho para o perdão exigiria muito mais do que conversas. E ele estava disposto a lutar por isso, mas seria o pai capaz de fazer o mesmo? Enquanto Gabriel tentava reconstruir sua relação com os pais, descobriu um talento inesperado. Ele começou a criar projetos sociais para ajudar crianças com deficiência. Inspirado por sua própria história, ele percebeu que poderia transformar sua dor em um propósito. Mas nem todos estavam preparados para essa nova versão dele. E os obstáculos ainda não tinham terminado. Gabriel continuou se dedicando ao projeto social, mas cada passo dado parecia trazer novas batalhas. O sucesso atraiu não apenas reconhecimento, mas também críticas. Alguns começaram a dizer que ele só estava ganhando espaço por pena e não por mérito. As palavras o machucavam, mas também serviam de combustível. Eles podem duvidar de mim, mas eu não vou parar. E assim ele seguiu em frente, disposto a provar que suas conquistas eram fruto de esforço. Enquanto Gabriel se fortalecia, Isabel tentava se reaproximar. Ela passou a enviar mensagens diárias, oferecendo ajuda e tentando criar pequenos momentos de conexão. Gabriel respondia de forma educada, mas mantinha certa distância. Ele queria acreditar na sinceridade dela, mas a mágoa ainda era profunda demais. Será que o tempo seria capaz de curar aquela ferida? Cláudio, por outro lado, mantinha-se distante. Observava tudo de longe, como se estivesse analisando cada passo de Gabriel. Em um momento inesperado, ele apareceu em um dos eventos do projeto social e ficou no fundo do salão sem ser notado. Gabriel percebeu sua presença, mas decidiu não confrontá-lo. Se Cláudio queria uma chance, ele teria que dar o primeiro passo. E Gabriel sabia que aquele passo ainda não havia sido dado. Certo dia, Gabriel recebeu uma proposta para levar seu projeto a um patamar nacional. Seria uma grande oportunidade, mas também significaria expor ainda mais sua história. Ele ficou dividido. Estava pronto para que todos conhecessem seu passado. Dona Marina o encorajou a aceitar, lembrando-o de que sua trajetória poderia inspirar outras pessoas. Mas a decisão ainda pesava em seu coração. Isabel descobriu sobre a proposta e foi até Gabriel. Ela o olhou nos olhos e disse: você não precisa ter medo. Sua história é sua força. Gabriel sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, as palavras dela pareciam verdadeiras. Mas será que ele conseguiria deixar o medo para trás e seguir em frente? No dia seguinte, Gabriel anunciou que aceitaria a proposta. O salão se encheu de aplausos, mas no fundo, Cláudio permanecia imóvel. Gabriel o observou de longe, esperando algum sinal de apoio. Mas Cláudio desviou o olhar e saiu sem dizer uma palavra. E mais uma vez, Gabriel sentiu o peso do abandono. Mesmo com o coração partido, Gabriel seguiu em frente. Ele trabalhou duro para expandir o projeto e alcançar mais pessoas. Aos poucos,
viu o impacto positivo de suas ações. Pais passaram a procurar orientação sobre como apoiar filhos com deficiência, e crianças começaram a se enxergar como especiais, não como problemas. Isso deu a Gabriel uma nova força, mas a ausência de Cláudio continuava sendo uma sombra em sua jornada. Gabriel estava no palco em um evento importante quando avistou Cláudio entrando no salão. O coração dele disparou, mas tentou manter o foco. No meio do discurso, Cláudio se levantou e caminhou até o palco. Gabriel parou de falar. Todos os olhares se voltaram para o homem que carregava um semblante pesado. Era o momento que Gabriel esperava, mas também temia. Cláudio pegou o microfone e, diante de todos, confessou: "Eu falhei como pai. Deixei o medo me dominar e cometi um erro que me persegue até hoje." As palavras ressoaram pelo salão, mas Gabriel sentiu um misto de raiva e esperança. Seria aquele o início de uma mudança? Ou apenas palavras vazias? Após o evento, Cláudio procurou Gabriel nos bastidores. Ele estendeu a mão, mas Gabriel hesitou. "Eu não preciso de promessas, eu preciso de ações." Cláudio assentiu e disse: "Então me deixe provar que eu posso ser o pai que você merece." Gabriel sabia que aquele era um passo importante, mas ainda havia muito a ser reconstruído. E ele não sabia se estava preparado para abrir totalmente o coração. Isabel se juntou à conversa e, com lágrimas nos olhos, disse: "Nós não podemos apagar o passado, mas podemos construir algo novo." Gabriel olhou para os dois e sentiu o peso de todas as emoções acumuladas. Seria possível perdoar e recomeçar? Ou aquilo era apenas uma ilusão passageira? Nos dias seguintes, Gabriel passou a permitir pequenas aproximações, mas ainda mantinha barreiras. Ele sabia que o perdão era um processo lento. Isabel continuava tentando demonstrar amor, enquanto Cláudio, pela primeira vez, começou a perguntar sobre o trabalho de Gabriel e a oferecer ajuda prática. Mas será que esses gestos seriam suficientes para quebrar as paredes erguidas ao longo de 20 anos? Gabriel decidiu que não deixaria seu passado definir seu futuro. Com ou sem a presença de seus pais, ele sabia que tinha uma missão a cumprir. Mas o destino ainda guardava uma última reviravolta, e Gabriel precisaria de toda a sua força para enfrentá-la. Gabriel se preparava para o evento mais importante de sua vida, uma palestra nacional sobre inclusão. Ele sabia que milhares de pessoas estariam assistindo, mas, no fundo, seu maior medo não era o público. Era o fato de que Cláudio e Isabel prometeram estar lá. Será que finalmente o reconheceriam de verdade ou voltariam a decepcioná-lo? O coração dele batia acelerado, mas a determinação em inspirar outras pessoas o fez seguir em frente. Quando subiu ao palco, Gabriel respirou fundo e olhou para o auditório lotado. Começou a falar sobre sua trajetória, sobre como transformou a dor do abandono em força. As palavras fluíam com emoção e ele conseguia sentir o impacto em cada olhar emocionado. Mas, ao mencionar o perdão, sua voz tremeu. Ele olhou para a primeira fileira e encontrou Cláudio e Isabel. Isabel chorava baixinho, enquanto Cláudio mantinha o olhar fixo. Gabriel sabia que o momento decisivo havia chegado. Gabriel respirou fundo e segurou as mãos dos pais. "Eu não posso apagar o passado, mas escolho seguir em frente." Suas palavras arrancaram lágrimas de muitos ali presentes. Pela primeira vez, Cláudio sorriu de verdade para o filho, e Isabel o abraçou com força. Gabriel sabia que aquele momento não apagava a dor, mas era o início de algo novo. E ele estava disposto a aceitar essa segunda chance. Nos meses seguintes, Cláudio começou a apoiar o projeto de Gabriel financeiramente e também com sua experiência nos negócios. Isabel tornou-se voluntária nos eventos, ajudando outras mães que enfrentavam medos semelhantes aos dela. Gabriel percebeu que, embora o processo de cura fosse lento, cada pequeno passo significava um avanço. Mas o verdadeiro triunfo estava no fato
de que ele nunca desistiu de si mesmo. No último evento do ano, Gabriel entregou um prêmio especial a Cláudio e Isabel, agradecendo por finalmente terem escolhido o amor em vez do medo. Às vezes, é preciso perder para aprender a valorizar o que realmente importa. O público aplaudiu, e Gabriel sentiu que, pela primeira vez, estava completo. Afinal, sua maior vitória não foi ser aceito, mas ter aprendido a se aceitar e a perdoar. A história de Gabriel nos lembra que o amor verdadeiro não depende de perfeição, mas de coragem. Coragem para enfrentar o passado, admitir erros e lutar pelo que realmente importa. Quantas vezes deixamos o medo nos afastar do que amamos? E se hoje fosse o dia para deixar o orgulho de lado e reconstruir pontes? Agora é com você. O que você faria no lugar de Gabriel? Está pronto para transformar sua dor em força? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história para inspirar mais pessoas. Se essa narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias emocionantes como essa.